Quando a África do Sul traz pessoas de Gaza para o país, é considerado humanitário. Mas quando Israel faz isso, chamam de limpeza étnica. Bem-vindos ao Eixo da Verdade. Sou Emily Schrader e hoje analisaremos histórias inacreditáveis. Acabei de voltar do Reino Unido depois de enfrentar uma conhecida associada do Hamas da África do Sul ao vivo na televisão. E vamos dizer que ele não saiu sorrindo dessa. Vamos analisar esse debate, expor como a África do Sul se transformou em um playground do Hamas e depois mergulhar em duas histórias absolutamente insanas. Sequestro em massa de crianças cristãs na Nigéria e operação de financiamento da Jihad em Minnesota com o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos da América. Vamos começar. Antes de avançarmos nas próximas semanas, deixe-me te contar exatamente o que está realmente acontecendo dentro do governo da África do Sul e por quê. Esse chamado avião surpresa de habitantes de Gaza nunca foi realmente uma surpresa. O governo sul-africano disse que desconhecia a chegada desse voo. Afirmaram que Israel promovia limpeza étnica em Gaza e que os passageiros não tinham carimbos adequados nos passaportes. Nada disso é sequer remotamente verdade, e sinceramente eles sabem disso. Os palestinos não precisam de visto para entrar na África do Sul. Em segundo lugar, você não pode fretar um avião para um grande aeroporto internacional sem a aprovação do governo. Existem planos de voo, autorizações de segurança, notificações diplomáticas, isso é o básico. É impossível um governo não saber da chegada de um voo internacional fretado em seu território. Então, por que a encenação e a falsa indignação? Porque desta vez, Israel foi quem facilitou a transferência dos habitantes de Gaza. É só isso. Todo o colapso foi um teatro político. Quando a África do Sul recebe pessoas de Gaza, é visto como humanitário. Mas quando Israel ajuda a retirar habitantes de uma zona de guerra, mesmo só 150 pessoas dizem ser limpeza étnica. Que piada absoluta! E só para expor ainda mais essa hipocrisia, no ano passado, Intia Suleiman, uma ativista da Irmandade Muçulmana que arrecadou fundos para o Hamas, trouxe em um avião 59 médicos e estudantes de medicina de Gaza para a África do Sul. Isso foi celebrado na África do Sul como um grande esforço humanitário. Mas quando Israel faz o mesmo, é visto como propaganda criminosa de genocídio em sua forma mais pura. Aqui está a parte que eles não querem que você descubra. Com a passagem de Rafah fechada e a agência egípcia Hala encerrada, a autoridade palestina não está mais recebendo sua parte, seus subornos dos habitantes de Gaza que saem da faixa. Este é o verdadeiro motivo pelo qual a autoridade palestina pediu à África do Sul que não aceitasse esses habitantes de Gaza. Não é segurança ou procedimento, é só dinheiro. Agora, vamos falar sobre o embaixador Ibrahim Rasool, o homem com quem acabei de debater no programa do Piers Morgan esta semana. E olha, ele se saiu muito mal nesse debate. Rasool passou anos cultivando laços e se reunindo com líderes do Hamas e da Irmandade Muçulmana. Ele elogiou Yusuf al-Qaradawi, padrinho da Irmandade Muçulmana, chamando-o de guia espiritual e dizendo que os dias com ele foram dos mais memoráveis de sua vida. A instituição de caridade de Rasool chegou a co-organizar eventos com a organização de Qaradawi. E apenas alguns meses antes de ser nomeado embaixador nos Estados Unidos, ele recebeu com orgulho uma delegação da Irmandade Muçulmana focada em promover a causa palestina. Mas Rasool também é um fã do Hamas. Ele se gabou nas redes sociais de ter uma kefia assinada pelo líder do Hamas, Ismail Haniyeh, apenas algumas semanas antes de 7 de outubro. E piorou. Em março de 2019, Rasool foi a uma gala beneficente organizada por seu amigo Imtiaz Suleiman, o mesmo que trouxe o avião com pessoas de Gaza no ano passado em evento com autoridades do Hamas. Suleiman também é amigo de Bassam Naim, ex-ministro da Saúde do Hamas, responsável por ajudar a construir o sistema de túneis do hospital que foi usado para traficar reféns no dia 7 de outubro e depois. Agora, nesse mesmo evento, estava o cheque Ibrahim Gabriels, da Fundação Al-Quds, uma organização que está diretamente ligada ao Hamas e que foi entregue a ele por Suleiman anos antes. O que Ibrahim Rasool falou no evento de gala? Ele disse, e eu cito, "Vamos ajudar a equipar nossos irmãos e irmãs para uma guerra que certamente está por vir."
O dinheiro arrecadado naquela noite foi enviado diretamente ao Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, durante uma campanha terrorista do grupo na fronteira em 2019. Agora, Rasul já teve vários encontros com membros do Politburo do Hamas, como Mohamed Nasal, responsável por transferir dinheiro e equipamentos para Gaza. Ele também elogiou o fundador do Hamas, Ahmed Yassin, como uma de suas maiores inspirações, e até citou o chamado de Yassin para lutar sob a bandeira do Islã. E sim, este é o mesmo Ibrahim Rasul, que foi expulso recentemente dos Estados Unidos por chamar Trump de supremacista branco enquanto atuava como diplomata, e cujo mandato anterior como embaixador terminou depois que ele foi pego subornando jornalistas com dinheiro público para escreverem matérias positivas sobre ele. E também tem a Neled Pandor, ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores da África do Sul, turco, que acabou de ser expulsa dos Estados Unidos esta semana. Essa é a mesma pessoa que foi ao Irã após 7 de outubro para se encontrar com o regime que apoia o Hamas. Ela alinhou a África do Sul por anos com os mais extremistas anti-Israel e anti-Ocidente do mundo. Ela chegou a apoiar publicamente a resistência armada, isto é, o terrorismo. Veja, a luta armada pode se tornar uma necessidade. Eu disse recentemente na América que nós, como muçulmanos, somos um povo que ama a paz, mas temos permissão para engajar em jihad quando necessário. E devemos nos lembrar disso. É estranho, mas esse comportamento dos oficiais do Congresso Nacional Africano não é raro. Por isso, a África do Sul entrou na lista cinza por financiamento ao terrorismo. Eles têm forte ligação com o Hamas e a Irmandade Muçulmana e também querem ser a base africana da República Islâmica do Irã. A África do Sul não é um ator neutro, está comprometida e já está na hora do mundo enxergar isso e ver o Congresso Nacional Africano exatamente pelo que eles são. Infelizmente, o problema islamista não se limita à África do Sul. Ao redor do mundo, redes islamistas estão se expandindo da África até a América. Então, vamos ver o que mais aconteceu esta semana? Primeiramente, o mais recente desdobramento na violência implacável e crescente contra cristãos na Nigéria. Na sexta-feira, mais de 300 crianças foram sequestradas de um internato ligado à Associação Cristã da Nigéria, em Papiri, estado de Níger. Agora, vítimas eram meninos e meninas, algumas com só 10 anos, além delas, 12 professores foram sequestrados. Homens armados invadiram o campus antes do amanhecer e obrigaram centenas de crianças e professores a entrarem na floresta. Tudo isso faz parte de uma campanha sistemática de violência contra comunidades cristãs, promovida por jihadistas islâmicos Fulani e outros grupos terroristas que continuam a agir com quase total impunidade. Os números mostram a real dimensão da crise. Mais de 7.000 cristãos foram mortos na Nigéria apenas nos primeiros 7 meses do ano. Desde 2009, mais de 52.000 cristãos foram mortos em ataques a igrejas, escolas e comunidades rurais. Vilas foram destruídas, clérigos executados e crianças arrancadas de suas famílias, nunca mais vistas. E ainda assim, apesar da magnitude desse horror, a mídia internacional e a maior parte da comunidade internacional continuam ignorando isso. Esse ataque é apenas o capítulo mais recente de uma longa e sangrenta campanha que o mundo se recusa a reconhecer. A resposta é só um sussurro. Jihadistas fulanis e outros militantes seguem realizando ataques noturnos brutais, como vimos na semana passada, invadindo vilarejos cristãos com armas e incendiando casas. O mundo tem mostrado, pelo silêncio, que vidas cristãs na Nigéria não recebem igual atenção ou proteção que outras. A comunidade internacional precisa reconhecer que uma campanha sistemática de violência jihadista contra cristãos está acontecendo em tempo real e tomar providências. Agora, essa história é inacreditável e deveria indignar todo contribuinte dos Estados Unidos da América, pois não se trata só de fraude no sistema de assistência social. Esta é uma operação internacional de financiamento jihadista liderada de Minnesota com o dinheiro dos contribuintes. De acordo com investigadores do City Journal, foi revelado esta semana que islamistas somalis, dentro das Twin Cities, exploraram o Programa de Serviços de Estabilização de Moradia de Minnesota e outros programas sociais com quase nenhuma fiscalização. Esse programa deveria custar pouco mais de 2 milhões de dólares ao ano. Em vez disso, ele explodiu para 21 milhões de dólares, depois 42 milhões e então 74 milhões.
e em 2025 chegou a 104 milhões em pagamentos. O dinheiro circulava mais rápido que o Estado podia acompanhar. Mas o mais chocante vem agora. Fontes policiais descobriram que dezenas de milhões de dólares foram enviados por redes Hawala para a Somália, onde o Al-Shabaab recebe parte de cada transferência. Grupo ligado à Al-Qaeda. Assim, contribuintes de Minnesota financiavam sem saber o terrorismo jihadista, enquanto fraudadores fingiam prestar serviços sociais. Algumas dessas redes também participaram do escândalo Feeding Our Future, desviando quase 200 milhões de dólares federais para nutrição infantil com contagem falsa de refeições e presenças. Um ex-detetive da Força Tarefa Federal afirmou ter visto somalis enviando dinheiro enquanto recebiam assistência pública, e que isso é uma fraude de assistência social em larga escala. A autoridade de Minnesota afirmou que o Al-Shabaab recebe parte de cada dólar enviado das cidades gêmeas. E a escala dessa operação é realmente impressionante, especialmente considerando que foi ignorada por anos por políticos com medo de serem chamados de racistas. Minnesota enfrenta agora consequências como fraudes em larga escala, gangues somalis violentas à luz do dia e redes de lavagem de dinheiro no exterior. É isso que acontece quando um estado se recusa a aplicar suas próprias leis. Os Estados Unidos da América não podem deixar que seu sistema de assistência social vire fonte de recursos para grupos terroristas estrangeiros. Todo não-cidadão envolvido nesse esquema deve ser deportado de imediato. Minnesota precisa acabar com essas gangues criminosas e redes de financiamento de jihad que estão operando bem no coração do meio-oeste. Por fim, o último desdobramento do vergonhoso incidente em Birmingham, Reino Unido, quando a polícia de West Midlands baniu o Maccabi. Torcedores de Tel Aviv foram proibidos de assistir ao jogo contra o Aston Villa, enquanto manifestantes anti-Israel puderam se reunir fora do estádio. Um novo relatório do Times revelou que a justificativa para o banimento foi baseada em alegações que simplesmente não eram verdadeiras. A polícia de West Midlands informou que torcedores do Maccabi Tel Aviv se envolveram em violência extrema no jogo anterior em Amsterdã, incluindo jogar pessoas em um canal e causar tanto caos que 5.000 policiais holandeses foram mobilizados. Mas as autoridades holandesas dizem que nada disso aconteceu. Não houve civis jogados na água, não houve violência em grande escala e o número de policiais de plantão era cerca de 1.200, não 5.000. Agora, apesar disso, a polícia de Birmingham usou essas alegações falsas para banir completamente os torcedores israelenses do jogo. No entanto, ao mesmo tempo, eles permitiram que centenas de ativistas anti-Israel protestassem diretamente do lado de fora do estádio, gritando por intifada e todo tipo de outras coisas, sem restrições semelhantes. Esse duplo padrão está agora, com razão, sob intenso escrutínio. O primeiro-ministro do Reino Unido afirmou que a decisão foi errada e que a polícia deve garantir a segurança dos torcedores, não criar barreiras discriminatórias. Com base em informações falsas, essa revelação só aumenta as dúvidas sobre por que torcedores judeus foram alvo e quem permitiu o uso dessas informações. Essa história está, obviamente, longe de acabar, e a pressão está aumentando por uma investigação completa sobre como essa decisão foi tomada e por que a desinformação foi permitida para ditar a política policial no Reino Unido. E com isso, olhe para a situação nos Estados Unidos. Vamos mudar um pouco de assunto e dar uma olhada rápida nas histórias boas, ruins e feias desta semana. Nossa história boa da semana. A antissemita Marjorie Taylor Greene finalmente renunciou ao Congresso dos Estados Unidos da América e não foi cedo demais. Greene anunciou que deixará o cargo em janeiro após um colapso político total e ruptura pública com Donald Trump. Uma série de fracassos humilhantes a deixou isolada até no próprio partido. Segundo relatos, ela disse a aliados que se recusava a ser o que chamou de esposa maltratada de Trump, depois que ele repetidamente a ignorou e a deixou de fora das discussões sobre políticas. Essa é a mesma mulher que por anos espalhou teorias da conspiração antissemitas, atacou judeus e normalizou o extremismo na política dos Estados Unidos da América. A saída dela é uma vitória para a decência e não fará falta. Essa é nossa pior história da semana.
Os incêndios florestais estão devastando as antigas florestas hurcanianas do Irã, um patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e um dos tesouros ecológicos mais antigos da Terra. Esses incêndios não são só desastres naturais, mas resultado direto do colapso da infraestrutura da República Islâmica do Irã e de uma grave crise hídrica nacional. Reservatórios vazios, chuvas em níveis historicamente baixos e o regime sem plano eficaz para proteger o meio ambiente, o povo ou o futuro. E agora, até mesmo a beleza natural e o patrimônio insubstituível da terra do Irã estão sendo destruídos pela total incompetência e negligência do regime. E para a história feia da semana, quem mais senão o prefeito eleito Mamdani, que mais uma vez mostrou quem é. Quando antissemitas cercaram uma sinagoga em Nova York, gritando por intifada e pedindo a morte de soldados das Forças de Defesa de Israel, ele poderia simplesmente ter feito o óbvio e oferecido uma condenação moral clara. Mas, em vez disso, preferiu relativizar e criticar a Nefesh B'Nefesh. A organização realizava um evento para auxiliar norte-americanos na mudança para Israel. Mamdani chegou a sugerir que essa organização sem fins lucrativos estava violando o direito internacional. Como se o prefeito de Nova York tivesse autoridade sobre onde judeus podem viver ou papel em interpretar normas legais internacionais. É um exagero absurdo e uma distração do verdadeiro problema, que é uma multidão intimidando judeus em um local de culto. Isso precisa parar. Nova York não deve tolerar líderes que desculpam o ódio aos judeus enquanto criticam seus direitos e terra natal. Bem, é isso por esta semana no Eixo da Verdade. Voltaremos em breve com mais entrevistas e mais histórias do Oriente Médio e além. Sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais, Emily Kai Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a próxima semana no Eixo da Verdade na JNS.